E agora, Pedrão, nosso especialista está na linha. Está online? Estamos com ele, Gabriel de Almeida. Vamos lá, vou fazer a introdução aqui. Gabriel de Almeida é sócio e assessor de investimentos na SVN Investimentos e escreve para a Dose G, coluna do BP Money. E agora, nessa reta final do ano, ele ajuda a gente a entender o famoso Rally de Natal. O que é, quando ele acontece, por que acontece e se 2025 tem cara de rally ou não. Gabriel, seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo bom, pessoal? Bom dia, Peu, bom dia, Du. Fala, Muito Gabriel, bom prazer em dia. conhecer. Na Tudo verdade, jóia. Peu eu já conheço, Du, muito prazer. Prazer é meu. Tudo certo? Satisfação imensa estar ajudando vocês aqui do The News. Espero que a gente possa agregar bastante para o pessoal aqui, os ouvintes. Que maravilha. Vamos nessa, Gabrielzão. Rally de Natal, o microfone é seu. Divida seus conhecimentos com a galera. Maravilha, pessoal. Assim, eu acho que hoje o nosso objetivo de fala é que todo mundo saiba o que pedir na cartinha de Natal, o que colocar na árvore. Sim. Que a bolsa chegue, já está nos níveis históricos, né? Mas que de fato ela chegue ali a ter o potencial que ela já justifica somente por alguns dados e por algumas coisas que a gente vai entrar aqui em pauta. Não só dados mais pragmáticos, né? Mas coisas mais objetivas que vão desde relações mecânicas do mercado a relações psicológicas do próprio investidor. Então, o que é que a gente vê? Né? Se a gente for dar 2 passos atrás para avaliar estatisticamente o mercado, a gente tem um dado muito importante. Né? Existe um estudo que foi feito, um raio-x mesmo de Bovespa, nos últimos 24 anos aproximadamente, a gente teve ali, vou pegar de 2000 até 2024, 17 anos de Bovespa fechando o ano positivo, no caso, em dezembro positivo. Isso é um dado muito relevante se a gente for olhar para a estatística de fato. Né? A gente está falando aqui de mais de 70% de eficiência, vamos dizer assim. Mas aí a gente coloca a lupa e vai olhar mais a fundo. Como é que foi o Bovespa nesses últimos 24 anos, mesmo que a gente tenha esse dado dos últimos 17 terem sido positivo. Né? A gente vê lá em 2000, o Ibovespa teve uma performance de 15%, quase. Já em 2014, a gente teve o Ibovespa chegando a menos 8% em dezembro. Então, tá aí o porquê que às vezes a média e avaliar estatisticamente não basta para uma análise completa, não só fundamentalista, mas uma análise técnica ali de portfólio. Então, até colocando um pouco mais essa lupa e avaliando esses dados, esses últimos 24 anos, 9 desses anos, a gente teve mais dias negativos em dezembro do que positivos. Às vezes a bolsa ela roda negativo o mês inteiro e em 2, 3 dias ela retoma. E aí, até para a gente entender por que é que isso acontece, eu gosto sempre de fazer analogias com os meus clientes, aqui na SBN, fora, com os meus amigos. Eu diria que são 3 fatores principais, que aí a gente vai reiterar aqui um pouco desses valores pragmáticos, que seria mais uma mecânica fria e psicológica mesclada ali não só dos investidores, mas desse fluxo. Então, o primeiro que eu diria seria um chamado window dressing. O que é esse window dressing? O mercado financeiro sempre dá palavras bonitinhas, né, para as coisas, para os acontecimentos, mas esse window dressing, basicamente, vamos pensar num gestor de fundos que não teve um ano bom, ou teve um ano mediano. O que é que ele vai fazer em dezembro? Poxa, ele precisa trazer DU, ele precisa trazer PEU para manter os investimentos com ele ali no mercado. Concordo? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai vender o que ficou de lixo na carteira e vai comprar aqueles ativos que a gente chama de ativos reloginho. Vai comprar aquelas ações ali que tem mais probabilidade de ganho, vamos dizer assim. Para que ele entregue o resultado, feche o ano bonitinho e aí sim ele fideliza os clientes. E aí, isso, querendo ou não, traz uma força compradora. Força compradora, a gente entende que pode ser um dos fatores
a levar a bolsa a 167, a 168 mil pontos, que é o que muitas casas avaliam e muitas casas acreditam, né? O segundo ponto, eu diria, é o ponto que todo mundo aqui está passando. É 13º, é bônus, é PLR, é uma injeção de capital que essas pessoas, querendo ou não, vão fazer e vão colocar um pouquinho ali, certamente, na bolsa. Isso também traz uma força compradora, querendo ou não, pode ser um fator relevante para a gente colocar na conta aqui. E o último, qual seria o último ponto? Seria exatamente no final de ano, o pessoal já está se programando ali para o ano que vem, as mesas dos escritórios ficam mais vazias, é uma época festiva, então a gente tem um mercado com a menor liquidez. Você tem menos ordens do que o restante do ano, por exemplo. Então, uma ordem enviada, uma ordem grande por um fundo, enfim, se a gente for comparar o mês de dezembro e o mês de outubro, por exemplo, a gente vai ver uma força muito maior dessa ordem em dezembro do que em outubro. Então, essa relação proporcional em dezembro, ela se torna muito mais significativa, podendo ou depreciar ou apreciar preços, tá? Então, eu diria que são esses 3 principais fatores aqui que a gente pode elencar, além de outros fatores que a gente sempre comenta. Bolsa está barata, e é importante entender por que Bolsa Brasil está barata e porque, apesar de estar nas suas máximas históricas, ainda há espaço para isso, né? Por que há espaço para isso? Por que as pessoas, a gente ouve falar que Bolsa está barata? Bolsa está barata, eu vou sempre trazer aqui as analogias, tá? A bolsa está barata, simplesmente vamos pensar nos múltiplos, tá? A gente vai pensar aqui principalmente na diferença de 2 conceitos: preço e valor. E para o investidor entender que a bolsa está barata, ele precisa entender esses conceitos fundamentais para a gente fazer uma avaliação de uma ação, para a gente fazer a avaliação do índice como um todo. Então, preço é o valor nominal, é o que você está vendo ali, é o valor maior. E valor, ele vai ser justamente o que você consegue em troca daquele preço. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo. Eu, Gabriel, sou sócio de Peu e de Du no Mercadinho. O meu Mercadinho, ele tem um preço de 100 mil reais. O meu Mercadinho, o nosso Mercadinho, ele me dá de lucro anual 10 mil reais. Se a gente for olhar o preço-lucro desse ativo, seria ali o múltiplo dele, está em 10 vezes, certo? Sim. Agora vamos dizer que a gente faça um investimento para o ano que vem, nosso Mercadinho está com preço de 150 mil reais. Só que, além desse investimento que eu fiz, ele está me dando mais lucro. Só que ele está me dando mais lucro, vamos dizer que ele me dê aqui 20 mil reais. Se a gente for olhar o preço-lucro dele, está 7,5 vezes o múltiplo, né? E o que significa isso? Significa dizer que, ok, o meu preço aumentou, mas o meu lucro ele aumentou muito mais. E aí, sendo com o Ibovespa, está acontecendo com as empresas da Bolsa. Elas estão apreciando, mas o lucro delas caminhou num passo muito mais longo. Então, daí o valor da gente entender. O preço-lucro hoje, que a Bolsa ela roda, está em 8, 9 vezes, tá? Se a gente for olhar a média histórica do Ibovespa, é 11, 12. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, é 20 vezes mais. Então, são fatores importantes para a gente levar em consideração. O Gabriel, então, pelo que eu entendi, então, mesmo com a Bolsa subindo 30% esse ano, vocês enxergam que ainda tem espaço, né? Ela está barata para poder entrar. Seria isso? Perfeitamente, perfeitamente. Boa, muito bom. E sobre... Olhando aí para 2026, né? A gente sabe que tem eleição, querendo ou não, entra na conta, né? Mas o que vocês estão olhando sobre algum setor específico, algumas ações? Qual que é a visão de vocês ali como escritório para 2026? Perfeito. A gente entende que... A gente levantou aqui 3 pontos fundamentais, né? Só reiterando. O combustível, que seria o quê? Essa injeção de capital, é o 13º, é a PLR, é o bônus. A gente tem um acelerador, que é essa proporção
de dezembro, por ter um mercado menos líquido. E o último, que é o motor dos motores, que é justamente esses gestores ali fazendo o window dressing que a gente falou aqui. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente precisa levar em consideração que a gente está passando por um período pré-eleitoral, onde o mercado vai se tornar cada vez mais desafiador. Então, a gente viu, por conta de uma notícia que teve na semana passada, onde o antigo presidente do Brasil, hoje presidente do Brasil, Bolsonaro, indicou o filho dele para ser o novo presidente da República. Você viu como o mercado ele balançou, né, no dia. Isso fez precificar o DI futuro para baixo, para cima, na verdade. Então, isso fez um estresse muito grande no mercado. E alguns investidores se frustram por essas quedas bruscas que acontecem, que podem acontecer num período de instabilidade como essa. Como a gente falou, em 2007, por exemplo, a gente teve a Bolsa em dezembro performando mal o mês inteiro e retomou em 2 dias. E aí a pergunta que fica, será que o investidor ele tem apetite para isso? Será que num momento como esse, que a gente tem não só fatores como políticos que trazem essa instabilidade para o Brasil, a gente comentou aqui em 2014, que foi um período ali que o Brasil estava hiperinflacionário, que a gente estava prestes a entrar numa recessão e a Bolsa performou mal. Então, existe essa dualidade, esses dois lados da moeda que a gente precisa levar em consideração, além de que vocês comentaram agora sobre o corte de juros nos Estados Unidos. A gente, no final de ano, a gente vai ter o novo presidente do Fed. Então, isso tudo pode precificar ou não esses ativos, essas oportunidades. Então, a gente pode ter um novo presidente dos Estados Unidos que, querendo ou não, pode ter uma política mais expansionista, continuar reduzindo juros. Isso vai atrair cada vez mais capital para cá. Justamente porque o Brasil consiste ainda em um dos países com o maior juro real do mundo, como o Peu mesmo falou. Ainda consiste, mesmo que em níveis históricos, ativos baratos, ativos que a gente vê valor, setor de energia, setor bancário, que a gente vê com grande valor. Tá? Então, não só esses dois fatores que a gente comentou, que é o fator externo, Estados Unidos, macro, o fator interno, Brasil, economia, política, mas também essa nova tributação ali de imposto de renda, no caso, imposto de renda mínimo, tá? Sim. Essa nossa nova reforma tributária que com certeza vai precificar ali o mercado e pode trazer para dezembro uma massa de compra para aquelas pessoas que querem aproveitar o dividendo turbo chamado no mercado. Interessante. Gabriel, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.